Com o rápido avanço do coronavírus pelo mundo, muitos especialistas lutam contra o tempo para conseguirem desenvolver vacinas e medicamentos que tratem especificamente da doença. Em meio a todo esse trabalho realizado por eles, surgem notícias sobre dois medicamentos específicos que tratariam a doença supostamente. São eles a cloroquina e a hidroxicloroquina. Esses medicamentos ganharam toda essa comoção depois que o presidente Donald Trump enalteceu o uso desses medicamentos em pacientes com Covid-19 após alguns testes serem feitos em pacientes na França e darem positivo para a cura da doença. E isso ainda ganhou mais força depois que o presidente Jair Bolsonaro seguiu suas recomendações. Como já era de se esperar, iniciou-se um debate entre aqueles que defendiam o uso desses medicamentos e aqueles que eram contra o uso deles. E esses que eram contra diziam que era melhor ter um estudo mais confiável antes da liberação desse medicamento para as pessoas, o que gerou ainda mais dúvida em relação a esses medicamentos em ambos os lados. Pensando nisso, reuni algumas informações sobre esse tema para tentar esclarecer algumas dúvidas em relação a ele. Por isso, vamos juntos tentar esclarecer ao máximo as dúvidas em relação a esse tema tão relevante. E aí pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Rafael e sejam muito bem-vindos ao canal Episódios Curiosos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, curta, comenta, compartilha e deixa sugestões para os próximos vídeos, tá bom? No vídeo de hoje, iremos entender um pouco sobre a origem, as funções e outras dúvidas relacionadas à cloroquina e à hidroxicloroquina. Uma das dúvidas mais recorrentes em relação à cloroquina e à hidroxicloroquina é de onde elas podem ter surgido. Esses medicamentos, eles têm como um composto principal a quinina, que vem de uma planta chamada de quina. A cloroquina, ela inicialmente era utilizada para tratar febre e posteriormente começou a ser utilizada para tratar pacientes com malária, algumas doenças crônicas e doenças reumáticas. Só que como ela possui muitos efeitos colaterais, era necessário modificar sua composição para tentar diminuir esses efeitos adversos, e foi assim que foi criada a hidroxicloroquina. Se os dois medicamentos possuem o mesmo composto principal, qual a diferença de um e de outro? A cloroquina ela é mais tóxica, então ela possui alguns efeitos colaterais que não vai ter na hidroxicloroquina. Além do que ela é mais barata para ser produzida e ela já tem uma grande quantidade em estoque. A hidroxicloroquina ela possui uma maior segurança no tratamento de doenças como malária, doenças crônicas, reumáticas, mas ela tem uma maior dificuldade de fazer seu efeito. Ela tem uma maior dificuldade de entrar na célula e conseguir fazer seu efeito. Por isso, ela precisa de uma quantidade maior de miligramas do que a cloroquina. Já que esses medicamentos possuem tantos efeitos colaterais, quando eles são recomendados para serem utilizados? São recomendados em pacientes que estejam tratando malária, lúpus eritematoso, artrite reumatoide, algumas doenças crônicas e outras doenças reumáticas. A cloroquina e a hidroxicloroquina curam ou surtem efeito em pacientes que possuam Covid-19? Sobre curar, não existe evidência suficiente de que os pacientes foram curados pela utilização desses medicamentos. Mas, sobre surtir efeito, há testes feitos em pacientes que mostraram que existe sim uma melhora, desses pacientes pela utilização desses medicamentos. Ou seja, como a cloroquina e a hidroxicloroquina possuem funções antivirais e anti-inflamatórias, conseguem fazer um efeito de melhora no paciente. Só que como no laboratório não consegue imitar perfeitamente as condições do corpo, então um paciente que é positivo na melhora pela utilização daquele medicamento, para outro pode ser negativo. Por isso que os testes clínicos e laboratoriais são tão rigorosos em pacientes que tenham Covid-19. De onde surgiu essa comprovação de que a hidroxicloroquina e a cloroquina podiam ser utilizadas em pacientes com Covid-19? Bom, surgiu na França, sendo esse teste realizado na França abordado pelo presidente Trump e Bolsonaro para o tratamento de pessoas com Covid-19. O teste feito era da seguinte maneira: eles pegavam pacientes de idades diferentes e os especialistas sabiam qual medicamento estava sendo dado para cada paciente, o que não é recomendado.
O recomendável é que seja realizado um estudo randomizado, controlado, duplo cego, ou seja, nem o paciente vai saber qual medicamento ele está sendo utilizado e nem os especialistas vão saber qual medicamento está sendo dado para cada paciente. Além disso, o teste pode ter dado positivo para algumas pessoas, mas em outros países pode ter dado negativo. Então não é muito confiável. Mesmo que na França tenha dado positivo para alguns pacientes, em outros países pode ter dado negativo. Por isso, gera esse debate tão grande em relação à utilização desses medicamentos, da hidroxicloroquina e da cloroquina. Se a cloroquina e a hidroxicloroquina já são utilizadas pelas pessoas, isso não significa que elas são seguras e eficazes? Bom, mesmo com sua segurança e eficácia para muitas doenças, não significa que ela vai ser segura e eficaz também para a Covid-19, sendo necessária a realização de estudos mais específicos e criteriosos para comprovar isto. Para casos de pacientes com Covid-19 no estado mais grave, pode-se utilizar desde que tenha um controle médico ali sobre aquele paciente e sua utilização com esses medicamentos. Quais os efeitos colaterais causados pela utilização desses medicamentos? Possuem vários efeitos colaterais, desde distúrbios no sangue, nos vasos linfáticos, distúrbios nos olhos, na audição, distúrbios cardíacos, gastrointestinais, distúrbios na imunidade e no metabolismo, entre outros distúrbios que vão prejudicar o paciente. Por isso, deve-se se atentar na sua utilização e só utilizar com prescrição médica. Outra dúvida recorrente em relação a esses medicamentos é se a hidroxicloroquina e a cloroquina são os medicamentos mais promissores no combate à Covid-19. E a resposta é não. Eles eram para ser os secundários, mas como eles ganharam essa comoção toda e essa visibilidade toda, eles se tornaram mais atraentes. Mas a de primeira escolha se chama Remdesivir e ele já está disponível para ser utilizado no tratamento de pessoas com Covid-19 mais graves, quando elas estão com sintomas mais graves da doença. Porque esses medicamentos possuem tantos efeitos colaterais, porque há pessoas que defendem a sua utilização. As pessoas defendem porque eles possuem funções antivirais e anti-inflamatórias que ajudam a amenizar os sintomas da doença. E isso faz com que ele se torne mais atrativo e mais comercializável. Em muitos casos, os médicos ainda prescrevem antibióticos para ser utilizado junto com eles. Só que, deixando claro que não é correta a utilização desses medicamentos por conta própria, e sim pela prescrição médica. Outra dúvida muito recorrente é qual a indicação desses medicamentos no Brasil e se eles já estão disponíveis no SUS. No Brasil, esses medicamentos eles só estão disponíveis em casos graves da doença, ou seja, para pessoas que estão com sintomas leves e moderados não é recomendável, e sim em casos mais graves da Covid-19. Outra dúvida muito importante em relação ao assunto é se as duas vacinas que estão sendo criadas pela Universidade de Oxford, junto a uma empresa chinesa, são seguras e eficazes contra o coronavírus. Bom, os testes ainda estão sendo feitos, mas já demonstram bons resultados. A primeira vacina se chama ChAdOx1-nCoV-19 e ela faz nosso corpo reconhecer uma determinada proteína que vai induzir a imunidade a criar anticorpos. A segunda vacina se chama Coronavac e ela cria anticorpos que ajudam na neutralização do vírus. O Brasil ele está participando dos testes e também está investindo na criação dessas vacinas no país. Por isso, não devemos criticar as pessoas que são contra e que são a favor da utilização de hidroxicloroquina e da cloroquina. E sim, devemos informar de maneira clara e objetiva os riscos e benefícios que esses medicamentos podem trazer ao organismo, mostrando sempre referências confiáveis e indicando sempre especialistas, pois é eles que vão saber se devem ou não prescrever esses medicamentos para o indivíduo. Finalizamos essa trilogia sobre o coronavírus. Se você gostou desse vídeo e acha que te ajuda de alguma forma, se inscreve aí no canal, deixa seu like, compartilha, comenta e deixa sugestões para os próximos vídeos, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.